ao senhor secretário para a leitura do extrato da ata da quarta sessão ordinária, realizada em 3 de abril de 2006. Senhor presidente, eu vou comunicar que se encontra ausente a vereadora Patrícia Pausini. Obrigado pela informação. Senhor presidente, eu pediria que o senhor consultasse os demais pares para que seja dispensada a leitura da ata. Consulto a casa a respeito do pedido do vereador Júlio Barbosa, a respeito da dispensa da leitura do extrato da ata da quarta sessão ordinária. Senhores vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam no chão. Se discordarem, queiram se manifestar. Aprovado o pedido, está dispensada a leitura da ata. A presidência coloca em votação a ata da sessão da quarta sessão ordinária, realizada em 3 de abril de 2006. Senhores vereadores, se estiverem de acordo, permaneçam no chão. Se discordarem, queiram se manifestar. Está aprovada a ata da quarta sessão ordinária, realizada em 3 de abril de 2006. Eu passo ao senhor secretário para a leitura demonstrativa das receitas e despesas. Período base, março de 2006. Demonstrativo das receitas e despesas. Período base, março de 2006. Saldo inicial, 28 de 2 de 2006, R$ 114.002,33. Receitas arrecadadas. Receita do duodécimo, R$ 89.166. Receitas extra-orçamentárias, R$ 3.654,19. Total da receita, R$ 92.820,19. Despesas pagas. Despesas orçamentárias, R$ 43.371,11. Despesas extras orçamentárias, R$ 3.636,42. Total da despesa, R$ 47.007,53. Saldo final em 31 de 3 de 2006, R$ 159.815,02. Oituva, 31 de 3 de 2006, Edil Lamar Ferreira, contador, Marcel Carvalho de Mello, responsável pelo controle interno, e Nelson Ferreira, presidente da Câmara Municipal. Referido demonstrativo, enquanto se é fixado em lugar de consulta. Apenas alguns avisos, senhores vereadores. Amanhã, dia 18 de 4, às 16 horas, teremos nesta casa audiência pública requerida pelo vereador por lei, Ivan Cardoso, com a presença de várias autoridades e também com representantes do frigorífico Zanqueto. O assunto a ser tratado é a respeito do frigorífico. Portanto, fico os senhores vereadores convidados para amanhã, às 16 horas, nesta casa. A próxima sessão ordinária desta casa seria no dia 1º de maio, a segunda-feira, feriado nacional. De acordo com o regimento interno, nós poderíamos simplesmente cancelar a sessão ordinária. Porém, considerando o espaço muito longo entre uma sessão e outra, essa presidência decidiu transferir a sessão ordinária do dia 1º para dia 2, que é o próximo dia útil, cuja lei orgânica também nos dá essa possibilidade. Então, portanto, a sessão do dia 1º de maio, segunda-feira, está transferida para dia 2 de maio, terça-feira. Gostaria também de comunicar aos vereadores, com muita satisfação, na manhã de hoje, eu e o vereador Décio Camargo estivemos em Sorocaba participando de uma reunião importantíssima do Comitê das Bacias Hidrográficas. Eu já até queria participar dessas reuniões, porque nós queremos saber como é que anda a preocupação do nosso Estado, principalmente, a respeito do uso da água. Podemos notar, vereador Décio, que as coisas estão caminhando, as autoridades estão preocupadas. Eu diria aos nossos colegas que, assim que tiverem oportunidade de participar das reuniões dos comitês de bacia hidrográfica, que eu faça, porque é importante que nós tomemos conhecimento de quais as providências que estão sendo tomadas para que se regulamente o uso da água, principalmente no estado de São Paulo. Mas isso é evidente que é uma coisa de nível nacional. Foi muito proveitosa a nossa ida hoje, na manhã de hoje, em Sorocaba.
Eu passo para o senhor secretário para a leitura o ofício número 144/2006 da senhora prefeita municipal. Ofício 144/2006, Boituva, 5 de abril de 2006. Senhor Presidente, em resposta ao ofício 30 de 2006 desta Casa Legislativa, protocolado nesta Prefeitura em 21 de 3 de 2006, o qual encaminha requerimento número 20 de autoria da vereadora Patrícia Bolsini, apresentado à sessão ordinária dia 20 de março, solicitando informações sobre as possibilidades de construção de sanitários e colocação de bebedouros nos parques situados na esquina entre as ruas José Ferreira e Barão do Rio Branco, anexando os pareceres da Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas. Ao ensejo, apresentando nosso protesto e estima em consideração, atenciosamente, Assunta Maria Larorice Gomes, prefeita municipal. Em resposta ao requerimento número 20 de 2006, de autoria da vereadora Patrícia Teixeira Bolsini, informamos: o imóvel em questão não pertence à municipalidade, mas sim à Secretaria Estadual da Fazenda do Estado de São Paulo. Sem mais para o momento, atenciosamente, Ailton Geraldo Ramos, secretário de Obras e Vias Públicas. Na sequência, passo ao senhor secretário para a leitura o ofício 145/2006 da senhora prefeita municipal. Ofício 145 de 2006, Boituva, 5 de abril de 2006. Senhor Presidente, em resposta ao ofício número 30 desta Casa Legislativa, protocolado nesta Prefeitura em 21 de 3 de 2006, o qual encaminha requerimento 21 de autoria da vereadora Patrícia Cristina Consiglio, subscrito pelos vereadores Orlando Cardoso e Décio Camargo, apresentado na sessão ordinária do dia 20 de março, solicitando informações sobre o acompanhamento médico pediatra às crianças do projeto Caína e às creches, anexando os pareceres da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e da Secretaria Municipal de Saúde. Ao ensejo, apresentando nosso protesto e estima em consideração, atenciosamente, Assunta Maria Larorice Gomes, prefeita municipal. Segue anexo, presidente, a resposta do Executivo. Será fornecida uma cópia, vereador? Ao senhor também. Passo ao senhor secretário de leitura o ofício 146/2006 da senhora prefeita municipal. Boituva, 5 de abril de 2006. Senhor Presidente, em resposta ao ofício número 30 de 2006 desta Casa Legislativa, protocolado nesta Prefeitura em 21 de 3 de 2006, o qual encaminha requerimento de autoria do vereador Raul Gomes da Silva Filho, apresentado na sessão ordinária do dia 20 de março, solicitando informações sobre a previsão de aumento nos vencimentos dos servidores públicos municipais. Anexamos o parecer da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento. Ao ensejo, apresentamos o nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente, Assunta Maria Larorice Gomes, prefeita municipal. Boituva, 5 de abril de 2006. Requerimento do vereador Raul Gomes da Silva Filho. Senhor vereador, indaga o vereador Raul Gomes da Silva Filho se há previsão para conceder aumento nos recebimentos dos servidores públicos municipais para o corrente exercício. Qual o índice de reajuste e a data prevista? A administração municipal tem compromisso assumido em relação às despesas com o pessoal, conforme consta da Lei Municipal 1689 de 2005, de 7 de 12 de 2005, plano plurianual, especificamente em anexo 2, onde as despesas com o pessoal já estão indicadas pelo seu valor total, não só para o exercício de 2006, como também para 2007, 2008 e 2009, estabelecendo percentuais equivalentes a 42% da receita corrente líquida em cada um dos exercícios. A Lei 1666 de 2005, de 12 de novembro de 2005, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2006, estabelece nos artigos 11 e 13 normas que deverão ser seguidas para o estabelecimento das despesas com o pessoal, sendo expresso no artigo 13 que a despesa de 2006 não poderá ultrapassar a despesa do exercício anterior, acrescida de até 10%. Portanto, a despesa total com o pessoal não poderá ultrapassar o índice de 47,33% do exercício, 43,3% mais 10%. Salientamos ainda que a Lei de Responsabilidade Fiscal obriga a administração a analisar o impacto financeiro ao ocorrer nos próximos 3 exercícios subsequentes, para os casos de despesa de caráter continuado do artigo
e parágrafos da Lei Complementar 101 de 4/5 de 2000. Colocadas essas ponderações, informamos a Vossa Senhoria que a Secretaria elabora cálculos e estimativas no sentido de estudar o reajuste de salário para o funcionalismo, não sendo possível no momento afirmar de quanto será e a partir de que data vai exigir, visto que esses cálculos ainda estão sendo concluídos e que ainda não decorreu 12 meses do último reajuste, em 1º de 5 de 2005. Atenciosamente, Francisco Luiz Lemos, secretário municipal de Finanças. Mais uma vez, a respeito do convite que nós temos aqui aos senhores vereadores, para o dia 24, daqui a próxima segunda-feira, às 19 horas, será a posse do Conselho Municipal dos Direitos da Criança. Também nós estamos recebendo um convite para participar dessa solenidade. Passo, senhor secretário, para a leitura, ofício 147/2006, da senhora prefeita municipal. Boituva, 5 de abril de 2006. Senhor Presidente, em resposta ao ofício 30 desta Casa Legislativa, protocolado desta Prefeitura, em 21 de 3 de 2006, o qual encaminha requerimento número 25, de autoria do vereador Leiton Cardoso, subscrito pelos vereadores Eduardo Luiz Santana Cardoso, Décio de Camargo, Patrícia Cristina Consigne, Pedro Fernandes Souza, José Barbosa Júnior, apresentado na sessão ordinária do dia 20 de março, solicitando audiência para discutir as medidas a serem tomadas em relação ao mau cheiro exalado pelo abate de frango no frigorífico Zanqueta. Temos a informar que as pessoas citadas no requerimento já estão cientes, de acordo com a Secretaria Municipal de Governo, aguardando apenas a manifestação dos novos vereadores sobre o agendamento da data. Ao ensejo, apresentamos nosso protesto de consideração atenciosamente a Assunta Maria Lourdes Gomes, prefeita municipal. Essa resposta é exatamente a respeito daquilo que nós acabamos de afirmar aqui. Essa reunião, essa audiência está marcada para amanhã, às 16 horas, aqui na Câmara Municipal. Passo, senhor secretário, para a leitura do ofício 148/2006, da senhora prefeita municipal. Boituva, 5 de abril de 2006. Senhor Presidente, em resposta ao ofício 31 desta Casa Legislativa, protocolado da Prefeitura em 21 de 3 de 2006, o qual encaminha a indicação número 11 da autoria do vereador Pedro Fernandes Souza, apresentado na sessão ordinária no dia 20 de março, referente à viabilidade da reforma da e-mail Ciclo em Vão, localizado no Cine Santa Rosa. Anexamos parecer da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte. Ao ensejo, apresentamos nosso protesto de consideração, atenciosamente, Assunta Maria Lourdes Gomes, prefeita municipal. Ele vai ler a informação recebida aqui. Boituva, 28 de março de 2006. Prezado Senhor, a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, conforme solicitado, através da Educação número 11 de 2006, informa a Vossa Excelência que a reforma da EMEI Fazenda Santa Rosa está prevista para o recesso de julho de 2006. Sem mais para o momento, atenciosamente, Márcio Pedro Masson, secretário de Educação, Cultura e Esporte. Será fornecida uma cópia ao vereador. Passo, senhor secretário, para a leitura do ofício 149/2006, da senhora prefeita municipal. Boituva, 5 de abril de 2006. Senhor Presidente, em resposta ao ofício 31 desta Casa Legislativa, protocolado da Prefeitura em 21 de 3 de 2006, o qual encaminha a indicação número 12 da autoria do vereador Raul Gomes da Silva Filho, apresentado na sessão ordinária do dia 20 de março, referente à viabilidade de se instituir lei municipal que visa premiar por intermédio de sorteio os contribuintes em dia com os pagamentos do IPTU e das contas de águas, anexamos pareceres que temos de Finanças e Planejamento. Ao ensejo, apresentamos nosso protesto de consideração, atenciosamente, Assunta Maria Lourdes Gomes, prefeita municipal. Senhor Presidente, eu solicito a cópia. Será fornecida a cópia ao vereador. Aliás, tem aqui várias opiniões a respeito do assunto. Passo ao senhor secretário para a leitura do ofício número 158/2006, da senhora prefeita municipal. Boituva, 11 de abril de 2006. Senhor Presidente, considerando a necessidade de proceder à reformulação do projeto de lei número 5 de 2006, de 15 de 3 de 2006, que dispõe sobre os objetivos, constituição, composição e competência do Conselho Municipal de Saúde e da outras providências.
solicitando a Vossa Excelência a retirada e a devolução do mesmo para as providências que se tornarem cabíveis pelo Executivo, certo que podemos contar com a atenção de Vossa Excelência. Antecipadamente agradecemos e expressando o nosso protesto de estima e consideração, atenciosamente, Assunta Maria Lourdes Gomes, Prefeita Municipal. A respeito deste ofício número 158, informo aos senhores vereadores que o referido projeto será arquivado. Passo ao senhor secretário para a leitura o ofício número 160/2006. Boituva, 11 de abril de 2006. Senhor Presidente, pelo presente estamos encaminhando a apreciação de Vossa Excelência e do demais notas edis dessa Igreja, graças de lei, o balancete referente ao mês de março de 2006, conforme instrução 4/70 da Igreja do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sendo que apresenta para o momento, ao ensejo de expressão nosso protesto de consideração, atenciosamente, Assunta Maria Lourdes Gomes, Prefeita Municipal. Senhor Presidente, eu solicito a cópia desse balancete. Será fornecida a cópia ao vereador. Dando sequência, passo ao senhor secretário ofício da Telefônica número 386/2006. Excelentíssimo senhor Nelson Doriero, presidente da Câmara Municipal de Boituva. Ofício 32, de 2006. Instalação de telefone público. Em atenção ao ofício de referência, informamos que nas localidades com a população acima de 300 habitantes, a Telefônica disponibilizou em quantidade que assegura a necessidade estabelecida pela Anatel, bem como a disponibilidade de acesso a este na distância máxima de 300 metros de qualquer ponto dentro do limite da localidade. Observamos que o 3263-261 e 3263-0263 instalados respectivamente nas ruas Alexandrino Vercelino número 130 e Benedito Antônio Campos 189, asseguram a disponibilidade de acesso aos usuários que transitam ou residem na rua Rosalina Janoche Nogueira, bairro de Lourenço, inviabilizando a instalação de novos aparelhos, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos, atenciosamente ao governo de Gomes Júnior, superintendente regional. Passo ao senhor secretário para a leitura. Informação do Ministério da Saúde a respeito de liberação de verbas. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, Brasília, 12 de abril de 2006. Beneficiária, Prefeitura Municipal. Data da ordem bancária, dia 11/4/2006. Programa Pagamento de Média e Alta Complexidade da Vigilância Sanitária. Valor bruto, R$ 315,23. Competência mês 3 de 2006. Passo ao senhor secretário ainda informação do Ministério da Saúde a respeito de distribuição de verbas. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, Brasília, 5 de abril de 2006. Beneficiária, Prefeitura Municipal de Boituva. Data da ordem bancária, 4/4 de 2006. O valor bruto de R$ 113.100,23. Competência, mês 3 de 2006. Pagamento de gestão plena do Sistema Municipal e média alta complexidade. Passo ao senhor secretário informação do Ministério da Educação a respeito de liberação de verbas. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento, Educação. Brasília, 5 de abril de 2006. Senhor Presidente, de acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade, Prefeitura Municipal de Boituva. Cota 3, data da emissão, dia 5/4/2006, no valor de R$ 79.894,24. Atenciosamente, José Henrique Paim Fernandes, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento. Passo ao senhor secretário para a leitura. Correspondência datada de 30 de março de 2006 da Presidência da Câmara dos Deputados de Brasília. Câmara dos Deputados, Presidência. Carta 235, Brasília, 30 de março de 2006. A Sua Excelência, o senhor vereador Nelson Doriero, presidente da Câmara Municipal de Boituva. Senhor Presidente,
Registro e o recebimento do ofício 14 de 2006, por meio do qual Vossa Excelência enviou cópia da moção 1 de 2003 de sua autoria, solicitando a agilidade na votação do projeto de lei 3073/2000, de autoria do senador José Eduardo Dutra, que dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos e materiais necessários à sua aplicação e à monitorização da glicemia capilar aos portadores da diabetes, inscrito em programas de educação para diabéticos, e o do requerimento número 5 de 2006, de autoria do vereador Décio de Camargo, solicitando a aprovação do projeto de lei que regulamente a concessão de aposentadoria especial aos policiais civis. Informo que enviei a moção número 1 de 2003 para a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, que está analisando, e o requerimento número 5 de 2006 para a Comissão de Seguridade Social e Família, que está sendo avaliado no projeto de lei complementar 330 de 2006, de autoria do deputado Mendes Ribeiro Filho, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, nos termos do artigo 40, inciso 4 da Constituição Federal, conforme redação da emenda constitucional número 47, de 5 de julho de 2005. Atenciosamente, auto-rever o presidente. Passo ao secretário para a leitura do ofício 489/2006 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Senhor presidente, nos termos do decidido pelo Egresso Tribunal Pleno e Colenda da Primeira Câmara em sessão de 26 de 10 de 2005 e 12 de 7 de 2005, e na sentença proferida pelo excelentíssimo senhor conselheiro Robson Marinho, transmito a Vossa Excelência, na conformidade com o disposto do inciso 9 do artigo 2º da Lei Complementar nº 709 de 93, as cópias respectivas para providências cabíveis. Por oportuno alerto que o decidido não é suscetível de revisão por esse legislativo, conforme deliberação da Corte, exaurada no processo do Tribunal de Contas, publicado no Diário Oficial 10/11 de 94. Apresento a Vossa Excelência os cordiais cumprimentos. Eduardo Bittencourt Carvalho, conselheiro presidente da Primeira Câmara. Faço ao senhor secretário para a leitura requerimento número 38/2006, de autoria do vereador José Barbosa Júnior. Requerimento número 38 de 2006. Senhor presidente, prezados vereadores, considerando que, segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, 10% de toda a população mundial é portadora de deficiência física, mental ou sensorial, considerando que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, todo e qualquer cidadão tem o direito à dignidade da pessoa humana e os valores sociais dentro dos fundamentos do nosso Estado, tendo estabelecido como um dos pilares de sustentação da ordem econômica nacional a valorização ao trabalho com a finalidade de propiciar existência digna e distribuir justiça social através das desigualdades sociais. Considerando que o poder público assegurou ao deficiente físico um conjunto de normas para proporcionar condições mínimas de participar ativamente na vida ativa da sociedade brasileira. E como dizia o mestre saudoso Rui Barbosa, sobre a necessidade de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida em que eles se desigualam. Considerando finalmente que boa parte das nossas repartições públicas não possuem adaptações para facilitar o acesso de pessoas portadoras de deficiência de qualquer natureza. Requer a mesa, de forma regimental, após ouvir o plenário, que oficia a excelentíssima senhora prefeita municipal para que encaminhe aos órgãos competentes e nos informe o seguinte: quando e quais são os prédios públicos adaptados às pessoas portadoras de deficiências de qualquer natureza? Qual a possibilidade de adaptar locais especiais para a votação, visando facilitar o acesso para que as pessoas portadoras de deficiências possam exercer sua cidadania através do voto, realizando uma parceria com a Justiça Eleitoral, já na próxima eleição, no mês de outubro, evitando as mesmas de certos constrangimentos, como, por exemplo,
Justificativa. A propositura se faz necessária porque justamente neste ano a Igreja Católica, na campanha da fraternidade, enfoca o tema de inclusão dos deficientes físicos. E para que essa proposta se realize, o engajamento da sociedade civil é fundamental. Ela precisa se integrar neste processo. Câmara dos Paulos de Oituba, 11 de abril de 2006, José Barbosa Júnior, vereador. Senhor presidente, Pois não. gostaria de ter a permissão do nosso vereador a subscrever esse requerimento. Eu achei de uma alta importância, nunca pensado, eu acho que iria esse requerimento. Realmente, muito bem colocado, estou muito feliz também. Realmente é bastante oportuno o requerimento, vereador. Pois não, está claro. Está em discussão o requerimento. Eu agradeço, vereador Moreira, que a vontade de você escrever e agradeço o apoio dos nossos municipais. Senhor presidente, realmente é um requerimento bastante oportuno. Eu acho que na última legislatura o vereador Pedro Fernandes Souza também solicitou uma adaptação dos rodeios. Se o vereador José Barbosa Júnior não se opuser, eu gostaria de pedir para que, se o vereador Pedro Fernandes Souza permitir, para que se anexe junto a esse requerimento aquele pedindo uma adaptação nas festas de Oituba, rodeios, como o vereador mencionou, que também venha a calhar junto nesse requerimento. Vereador, parabéns, está muito bem elaborado o seu requerimento. Continua a discussão do requerimento. Presidente, eu gostaria de sugerir que todos os vários aqui subscrevessem o requerimento. Continua a discussão. O requerimento tem duas propostas aqui que nós vamos colocar em votação. A primeira, uma das propostas é do vereador Raul, para que se inclua mais uma reivindicação contida no requerimento anterior. E sugerida já pelo vereador veio, confirmada aqui pelo vereador Dr. Eduardo, para que seja subscrito por todos os vereadores. Então, nós vamos colocar em votação nesse sentido. Se o vereador estiver de acordo, permaneça como estão, se discordarem, que se manifestarem. Para quem está aprovado com essas duas propostas. Professor Marcelo Bastos. Passo ao senhor secretário para a leitura. Indicação número 017/2006. Desculpa. Indicação, o vereador Patrícia não está presente, não será apresentada para casa. Passo ao senhor secretário para a leitura. Indicação número 18/2006. Da autoria do vereador Raul Nunes da Silva Filho. Indicação número 18/2006, a mesa diretora da Câmara Municipal de Oituba. O vereador que subscreve solicita que seja encaminhada à excelentíssima senhora prefeita municipal a seguinte indicação: estudar a possibilidade de analisar a minuta do projeto de lei anexa que dispõe sobre a concessão de auxílio às mães que, residindo no município, vierem a dar à luz em único parto a 2 ou mais filhos nas condições mencionadas. Salas das sessões, 10 de abril de 2006, Raul Gomes da Silva Filho, vereador. Indicação será encaminhada ao setor competente. Passo ao secretário para a leitura, indicação número 20/2006. Indicação número 20 de 2006, a mesa diretora da Câmara Municipal de Oituba. Considerando a necessidade de reparo na rede de iluminação pública no bairro Canto Maravilha 2, considerando que a rede de iluminação pública na Rua Canadá, situada no bairro de Canto Maravilha 2, encontra-se em perfeito estado de iluminação, com exceção de um poste em frente ao número 202 da rua acima citada, pois o mesmo necessita de colocação de um braço e lâmpada. Considerando que tal fato vem ocasionando reclamações dos munícipes e demais usuários naquele local, pois a situação, além dos inconvenientes normais que provoca, coloca em risco a segurança dos que ali transitam. Considerando o exposto em atenção ao pedido que nos foi encaminhado por inúmeros interessados, o vereador que essa subscreve indica na forma regimental e após o fim do plenário desta casa seja oficial da excelentíssima senhora prefeita municipal
as providências necessárias para a execução do serviço que se refere à rede de iluminação pública. Salas das sessões 12 de abril de 2006, por lei nº 14, vereador. Referente à indicação será encaminhada ao setor competente. Passo ao senhor secretário para a leitura, moção de apoio número 21/2006. Moção número 21 de 2006. Moção de apoio. Senhor Presidente, considerando que tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o projeto de lei complementar número 33 de 2005, de autoria do nobre deputado Hamilton Pereira, que cria a região metropolitana de Sorocaba. O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Sorocaba e autoriza o Poder Executivo a instituir entidades de direito público, a constituir o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Sorocaba e dar outras providências correlatas, encontrando-se atualmente por determinação da Comissão de Constituição e Justiça para a apreciação da Secretaria de Economia e Planejamento. Inquestionavelmente, a aprovação do projeto de lei complementar em apreço se reveste de extraordinária importância, pois nosso município, por encontrar-se inserido na área de abrangência da região metropolitana que se pretende criar por meio da referida proposição, será amplamente beneficiada, com o desenvolvimento que adquirirá ao tornar-se uma lei complementar estadual, eis que participará ativamente da organização, do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum, juntamente com os demais municípios que integram. Diante disto, estando evidenciados a relevância e o interesse público de que a tese reveste. A Câmara Municipal de Boituva apela para os excelentíssimos senhores presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado Rodrigo Garcia, e o governador do Estado de São Paulo, Cláudio Lemos, bem como para os líderes dos partidos, como assento naquela Casa de Leis paulista, a fim de que empreendam esforços para que o projeto de lei complementar número 33 de 2005, de autoria do nobre deputado Hamilton Pereira, que cria a região metropolitana de Sorocaba, o Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Sorocaba, e autoriza o Poder Executivo a instituir entidade de direito público, a constituir o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Sorocaba e da outras providências correlatas, seja apreciada e aprovada com a máxima brevidade possível. Salas das sessões, em 11 de abril de 2006, Nelson Oliveira, vereador. A presente moção de apoio está em discussão. Está em votação. Os senhores vereadores estiverem de acordo, permaneçam como estão, se discordarem, que se manifestarem. A moção está aprovada por unanimidade. Passo ao senhor secretário para a leitura, moção de apoio número 22/2006. Moção 22 de 2006, moção de apoio. Senhor Presidente, considerando que o seguro obrigatório, também conhecido como DPVAT, destina-se a cobrir os danos pessoais provocados por veículos automotores, é cobrado dos proprietários de veículos, uma vez por ano, na época do seu licenciamento, sendo o valor único para os veículos de passeio nacionais ou importados. Considerando que o referido seguro foi criado através da Lei nº 6.194 de 1974 e tem por função o ressarcimento e a indenização em caso de atropelamento e acidentes com ferimentos, que resulta em despesa da assistência médica ou hospitalar, em invalidez permanente, total ou parcial, ou morte, envolvendo transporte individual ou coletivo, por cargas, pessoas transportadas ou não, incluindo proprietários, motoristas, seus beneficiários ou dependentes. Considerando que o próprio nome do seguro DPVAT é esclarecedor, danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, ou seja, é um seguro que indeniza vítimas de acidentes causados por veículos que têm motor próprio, automotores, e seguro por terra ou asfalto, vias terrestres. Logo cobre danos pessoais, o que significa que não há cobertura para danos materiais, como roubo, colisão ou incêndio do veículo. Considerando que os altos índices de criminalidade registrados levam as pessoas a procurar outras formas de garantia, pensando também no patrimônio conquistado de alto custo físico-financeiro,
cujo valor monetário possibilita sua condição financeira de repor facilmente. Assim, a crescente e expressiva demanda por seguros não obrigatórios, cuja cobertura é superior àquela observada pela Lei nº 6.194, 19 de dezembro de 74, considerando que atualmente os utilizadores dos seguros com coberturas superiores à observada na Lei 6.194 de 1974 acabam por gastar duplamente pela garantia do mesmo tipo de ocorrência ou evento, resultando na imediata redução da renda, já tão sacrificada e onerada por tributos públicos dos proprietários envolvidos, observando-se ainda que em sua maioria pertence à classe média. Considerando que tramita na Câmara dos Deputados o projeto de lei número 6.365 de 2005, que altera o dispositivo da Lei 6.194, de 19 de dezembro de 74, estabelecendo a não obrigatoriedade do seguro obrigatório de privado para quem possui seguro para acidentes com cobertura para morte, invalidez permanente ou despesas médicas. Considerando que o projeto de lei 6.365 de 2005 foi anexado ao projeto de lei 2001 de 1999, que também propõe o fim do pagamento do seguro obrigatório para quem tenha seguro privado com cobertura igual ou superior à proposição sujeita à apreciação do plenário, regime de tramitação ordinária. Considerando, enfim, a pertinência da matéria que não interfere na receita, redução, nem na despesa, aumento do governo quanto à questão da razoabilidade proposta, pois conclui-se que o seguro obrigatório é totalmente dispensável nos casos em que existam seguros não obrigatórios com coberturas iguais ou superiores, além de apresentar um caráter impositivo ou antidemocrático ao cidadão que sente-se mais garantido em optar pelo seguro privado. Solicita a dona mesa, após observar as formalidades regimentais e ouvido o soberano plenário desta Casa de Leis, que seja dada ciência ao presidente da Câmara dos Deputados, excelentíssimo senhor Aldo Rebelo, assim como aos membros da Comissão Permanente e aos líderes de partido da referida Casa Legislativa da moção de apoio para que evitem esforços no sentido de agilizar e aprovar o projeto de lei nº 6.365 de 2005, que altera o dispositivo da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 74, estabelecendo a não obrigatoriedade do seguro obrigatório de debate, danos pessoais provocados por veículos automotores, para quem já possui seguro privado para acidentes com cobertura para morte, invalidez e despesas médicas, pois atualmente apensado ao projeto de lei nº 2001 de 1999, pela equivalência da proposta, encontra-se sujeita à apreciação conjunta do plenário em regime de tramitação ordinária, tratando, portanto, de uma iniciativa viável e bastante razoável. Para as sessões 12 de abril de 2006, Nelson Torriquero, presidente e vereador. A primeira moção é resultado de um movimento nacional que vem sendo desenvolvido, no sentido de evitar que se pague seguro em dobro, praticamente. Então, a moção está em discussão. Senhor presidente, gostaria de subscrever. Realmente é uma coisa que vem a favorecer aqueles que a maioria paga um seguro além do que é o DPVAT. Eu apoio muito essa moção, gostaria de subscrever e por todos os demais também participassem da moção para que ele se tornasse mais forte. Realmente vem a favorecer que a maioria hoje paga o seguro, que é o que cobre todas as despesas, para terceiro, danos materiais, morte, etc. Não há realmente a necessidade de você pagar você não está pagando, você está dando ao governo isso. Exatamente. Por isso que há um movimento nacional nesse sentido. Eu faria um apelo, se os vereadores quiserem subscrever, será uma honra para nós. Como é um assunto que eu não tenho conhecimento, e pensando na vítima, tá? A minha pergunta é a seguinte: como será fiscalizado se nós vamos fazer ou não, se nós vamos continuar pagando ou não o seguro privado
Porque o que acontece? A gente pode pagar a primeira, a segunda, a terceira parcela e parar de pagar. No que acontece um acidente, a vítima vai ficar desprotegida. Se nós não tivermos isso, não sou contra o vacilo. É só que eu acho que no que você é coagido a pagar, a vítima está protegida. Agora, aquilo que nós, por esponte próprio, fazemos, ou porque nós temos uma dificuldade financeira, ou porque surge uma emergência na família, enfim, a gente de repente pode deixar de pagar uma parcela do seguro que nós nos propusemos a fazer. E na eventualidade de um acidente, como é que fica a vítima? Só isso, desculpa. Eu gostaria até de falar. Nós vamos assinar essa moção para dar um apoio, reforçar. Agora, tudo isso que você falou aí, eu acredito que esse projeto que está tramitando, ele vai traduzir tudo isso que você falou aí. Perfeitamente, vereador, exatamente. Isso, na minha cabeça, funciona assim. Exatamente. Como eu não conheço o teor... Eu poderia esclarecer, o vereador Orley disse exatamente como eu queria dizer. Nós estamos apenas dando um apoio para esse projeto de lei que está sendo tramitado na Câmara, que é o número 6.365 de 2005. Eu acho que a senhora levantou também bastante procedente, mas eu também acredito que nesse projeto, evidentemente, que estarão essas condições obrigatórias e tal. Então, o objetivo da moção é no sentido de reforçar a aprovação do projeto. Com certeza, estaria liberando todos os pais. Ele tem fundamento, senhor Levanta, que acho que é razoável. Continua a discussão da moção. Está em votação. Se o senhor vereador estiver de acordo, permaneça na discussão. Se quer discordar, que ele se manifestar. A moção está aprovada e fica à disposição do senhor vereador Guilherme, quem quiser subscrevê-la. Então, encerrado o nosso expediente, passamos ao uso da tribuna. De acordo com a inscrição por ordem alfabética, fará uso da tribuna o vereador José Barbosa Júnior. Boa noite a todos. Quero cumprimentar primeiramente o senhor presidente desta casa, a pessoa dele, cumprimentar meus nobres colegas vereadores. Quero cumprimentar as demais pessoas que encontram-se aqui no plenário, acompanhando os nossos trabalhos. Senhor presidente, o motivo pelo qual me traz aqui na tribuna para falar de um assunto que requer bastante a nossa atenção, o nosso carinho, o nosso apreço, a respeito das pessoas portadoras de deficiência. Como já foi citado no requerimento, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, 10% das pessoas do nosso planeta são portadores de algum tipo de deficiência, que é a deficiência mental, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência sensorial. Esse contingente da população vem crescendo além dos índices do aumento demográfico. Ele é fruto, na grande maioria, de acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, da violência urbana. Na mesma proporção que cresce a necessidade de ações por parte do poder público para que essas pessoas tenham maior acesso, tenham maior integração social e se ponha fim, uma vez por todas, da discriminação que essas pessoas vêm sofrendo dentro da nossa sociedade. Eu acho que é importante a gente frisar e salientar
uma grande sensibilidade com relação a esse assunto. Já há algum tempo ele vem manifestando o seu interesse, a sua luta por essa causa. E eu tenho certeza que se nós unirmos as nossas forças, nós conseguiríamos pelo menos minimizar esse problema enfrentado por essas pessoas. Eu acho que, com certeza, essas pessoas muito esperam de nós, esperam do poder público. Não se pode comentar a respeito desse assunto sem antes a gente fazer uma breve reflexão do passado, que sempre se falou a respeito do deficiente, das pessoas portadoras de deficiência, mas no momento o assunto ficava restrito àquelas pessoas que normalmente estavam diretamente envolvidas na causa, aquelas pessoas que muitas vezes não tinham nenhum familiar, às vezes até comentava-se, mas não procurava estabelecer nenhum tipo de critério, nenhum tipo de política para que esse problema acabasse sendo resolvido. Antigamente já se discutia qual a política adotada para essas pessoas portadoras de deficiência. Falava-se muito de qual a melhor maneira de minimizar esse problema. Falava-se do assistencialismo ou falava-se de uma forma de readaptá-los dentro da sociedade. Chegou-se à conclusão que o assistencialismo seria a melhor solução. Só que após muitos estudos, chegou-se à conclusão que essas pessoas sendo assistidas, elas estariam sendo afastadas do seu convívio dentro da sociedade. Então, o assistencialismo passou a ceder lugar à integração social, pois é a melhor maneira de tentar integrar dentro do nosso convívio familiar. O que surpreende bastante é o descaso das autoridades com relação a essa questão, pelos respeitos, às vezes exigentes, às vezes existentes neste país. A nossa nação, existem milhões de pessoas que estão presas nessa deficiência, sem o mínimo respeito de condições ao ser humano. Por exemplo, existem pessoas paraplégicas sem cadeira de roda, existem pessoas com deficiência visual sem o mínimo de assistência, existem pessoas sem muletas, sequer recebem o mínimo de apoio. Então, vemos também as pessoas com deficiências mentais que estão isoladas no fundo, os quartos dos fundos da sua casa, sem sequer receber assistência do poder público. Na verdade, nós temos um grande campo de concentração de pessoas, de forma que nós não temos muita consciência do que realmente isso possa acarretar. Outra coisa também que nós sabemos que isso precisa ser denunciado para que nós poderemos viver verdadeiramente uma democracia a partir do momento que nós tenhamos consciência
portadores de deficiência nesse país, que têm os mesmos direitos e os mesmos deveres, assim como nós. A questão da deficiência em nosso país é uma questão de democracia, é uma questão de direitos, é uma questão de cidadania, é uma questão social. A construção da cidadania, da deficiência, ela é uma batalha cotidiana, sendo que essas pessoas têm direitos civis, têm direitos políticos, têm direitos sociais, eles têm direito à saúde, eles têm direito à educação, à cultura, enfim, todos os direitos de um cidadão comum. O que o deficiente necessita é do direito à igualdade. Não o direito de ser igual, mas pelo menos a possibilidade de, mesmo sendo diferente, ter acesso a todos os direitos. É preciso romper essa barreira, é preciso quebrar esse preconceito, desenvolver estratégias para procurarmos ganhar esta guerra. Neste início de século, o que podemos verificar é que existe uma grande batalha para todas essas pessoas que estão envolvidas nesta questão. É a conscientização do Estado e a conscientização da sociedade. E existe um grande aliado nessa história, que é a informação. É preciso fazer que seja conhecido a questão social das pessoas portadoras de deficiência. É preciso mobilizar as comunidades, é possível chamar a participação das pessoas, é preciso construir políticas públicas. E os meios de comunicação, que são divulgadores de informações, que são fazedores de opiniões, poderão junto com nós, através do engajamento, procurar mostrar a verdadeira consciência das pessoas deficientes. Eu acho também, senhor presidente, que após vários anos de avanço, nós podemos concluir que, na prática, muitos avanços foram conquistados, principalmente alguns avanços sociais, alguns avanços culturais. Mas tudo isso ainda é pouco. Acho que ainda há muito para ser feito. Entre o real e o ideal ainda existe um grande caminho para percorrer. E também eu tenho certeza que dentro dessa nossa luta pela integração dessas pessoas portadoras de deficiência, eu acho que ainda existem milhões de pessoas que continuam à margem da vida, escondidas entre as dificuldades e as barreiras, que são mínimas e imperceptíveis para alguns, mas que constituem um grande obstáculo no cotidiano, na vida dessas pessoas. Então, eu acho que é um tema bastante importante, um tema que merece atenção por parte do poder público, pois justamente esse ano que a Igreja prega a sua campanha de fraternidade, a integração das pessoas portadoras de deficiência, fica uma pergunta para todos nós: o que nós podemos fazer para
Eu gostaria de agradecer aos meus pais, principalmente aqueles que aprovaram o último projeto que regulamenta, que cria critérios para a instalação de empresas no município. Agradecer a nossa assessoria jurídica pelo apoio recebido, pelo parecer favorável. Agradecer à senhora prefeita, que sancionou a lei, e que agora há poucos dias nós estamos próximo ao Dia do Trabalhador, né? Acho que é um presente para todas as pessoas que almejam um futuro melhor, né? Que almejam para que essa cidade tenha maiores e melhores condições de trabalho. Obrigado a todos e boa noite. Parabéns, vereador, para levantar um problema realmente bastante complexo. Bem que nós, que a sociedade já vem acordando para esse problema. Mas é importante eu ter levantado por vocês. Na sequência, para a tribuna, o vereador Pedro Fernandes Souza. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, senhores e senhoras da plateia. Gostaria, senhor presidente, vim em nome do comerciante da nossa cidade, um investidor de nosso município, como está ali estampado no jornal, a perda de água em nosso município. Eu estive nesse estabelecimento semana passada, me deu a permissão que usasse o seu nome. Eu estava no Bistequão, ali no Vieira, e estava reclamando com a frequência a falta d'água, e com mais absurdo ainda, a falta de respeito dos funcionários da Sabesp, uma falta de educação, uma falta de consideração com quem são o usuário do líquido tão precioso que está na mão da Sabesp. Uma empresa que tem, eu acredito, o melhor do país em termos de assessoria jurídica, mas também tem o pior trabalho e o pior respeito com a população aonde eles estão atuando. E nosso município não é diferente. Esse comerciante hoje ele tem que pagar R$60 uma viagem de água, ele tem que ficar no solo e o filho lá em cima do telhado, para que o caminhão-pipa particular vá lá abastecer suas caixas. Ele ligou na Sabesp, solicitou o caminhão-pipa, pelo que nós pagamos, eles tinham que ter um caminhão zero à disposição da população. Porque quando falta água, nós pagamos o ar que está no campo. Isso nós já discutimos uma vez, né, senhor Lei? Até veio aqui um aparelhinho, um senhor que construiu para fazer o desvio do ar, não ser registrado. Isso veio ocorrendo com uma frequência. O mês passado ele pagou R$180 para abastecer suas caixas. E pagou mais 120 para a Sabesp por a falta de água. Então ele ligou até o escritório da Sabesp, falou, se na sua rua não tem água, nas outras tem. Então eu acho que por aí funciona o bom funcionário que eles têm, a pessoa capacitada para estar ali, para atender a população. Eu acredito que não serviria nem para subir até a casa do Vieira segurar o mangote e vencer suas caixas. Quem dá uma resposta dessa não pode estar atuando onde ele se encontra. Diversas vezes ele vem reclamando, vem solicitando que a gente vá intermediar essa briga. E nós temos que se unir mais uma vez, mais do que nós estamos unidos a respeito da Sabesp. Uma empresa de nome, uma empresa de respeito com o seu caixa, mas o desrespeito com a população. Respeito com o seu caixa porque
de nível mais baixo contribui no mínimo R$30 com a Sabesp. Se você tiver um comércio, você vai contribuir de 140 a 230. Falo porque no meu estabelecimento eu pago R$192 de água. E fica às vezes 3 vezes na semana sem água. Então, não sei o que nós temos que se unir, se nós temos que fazer um manifesto popular. Se for fazer um manifesto popular, nós vamos. Um show que o melhor time do rodeio não vai comportar ali na frente da Sabesp. Nós vamos levar lá todos os nossos munícipes para lá para fazer o manifesto. Por quê? Porque quando eu solicitei uma vez a falta de água na minha casa, eles não tinham caminhão-pipa para levar, e comprar particular. Já foi discutido nessa casa porque falaram que o ponto mais alto da cidade é ali na nossa região. Pega o Lute, pega a rua de casa, 3 ruas para cima. Então, porque a frequência da falta de água era por isso. Então falaram que ia construir uma ilha para resolver esse problema. Deve ter construído, mas não solucionou o problema. A falta é frequente. Quando eu era o Beto era um pouquinho mais, tinha uma sensibilidade um pouquinho, porque naquela época já tinha um caminhão-pipa. Eu estive ontem em Açoiaba, lá em Açoiaba, da Serra, tinha 2 caminhão-pipa fazendo o plantão no evento. Lá estava regando mais ou menos 3 quarteirões de terra. Agora eu pergunto, por quê? Porque era uma época festiva, como estava sendo, que encerrou ontem, ou só atende nesse momento, os momentos mais difíceis dos comerciantes, não tem valor? Eu disse ontem lá que no show que teve, o Bruno Marrone estava lá, se ele usou água, ele usou para tomar banho. E quem distribuiu a água lá foi a Sabesp, distribuindo lá gratuitamente nas ruas, e aqui na nossa cidade, caixas vazias, sem água. Então aí prova mais uma vez que não tem consideração, não tem respeito com a população. Como o excelente José Barbosa Júnior disse a respeito dos deficientes físicos, eu venho brigando ao longo dos tempos, mas, excelência, fiquei feliz porque a nossa equipe sempre é feita de bons jogadores. Agradeço que veio da nossa qualidade, fortalecer a nossa equipe, foi nossa briga a respeito dos portadores de deficiência física. Mas nós temos também que brigar e pedir abrir os olhos das autoridades, não falo nós, mas das outras autoridades, dos pessoal, dos empresários, porque quem são ocupados e quem, às vezes, talvez até não chegue ao proprietário ou diretor da empresa. Como eu disse outro dia, talvez pague uma RH. Porque eu falei na empresa outro dia, levei um deficiente físico, está lá trabalhando. Mas se o senhor for para ter exame, não precisa trazer ele para trabalhar. Mas eu teria que fazer em mim, fazer em qualquer um de nós. Mas não um portador de deficiência física. Nós brigamos com ele por 8 meses, o INSS. Se dava entrada, 30 dias, cortado. Ele ficou mais vezes, ficou 90 dias. Passou aqui na cidade, cortou. Passou em Tatuí, cortou. Na última vez, o médico falou assim: você tem condição de trabalhar. Ele mora no Novo Mundo, ele tem problema na perna esquerda, problema terrível de coluna, então o médico falou que ele teria que trabalhar. Como que nós vamos defender, como nós defendemos, se quem é para cuidar dos deficientes físicos faz um descaso tremendo como os médicos fazem? Como muitos dos empresários também não têm olhos para essa graça. Então,
eu pediria, com certeza, para nós se unirmos, como o senhor já veio, a nós abrir os olhos dos empresários que têm um carinho especial com essa casa. Pediria também, senhor presidente, na reunião da semana passada do Conselho da Mulher, estive presente na reunião e falo em nome da doutora Cláudia Fiuza Canciani, os membros do Conselho, doutora Cláudia, a Vacina, minha esposa, a Baconce, estava, o senhor pode me ajudar, a presidente do Projeto Formário, uma excelentíssima pessoa. Então, pediram para nós se unirmos e fazermos como sempre o Conselho da Mulher é esquecido. Não é valorizado, não tem que ser valorizado. Nós sugerimos lá, nós vamos levar até a excelentíssima prefeita, que se desse um termo de posse às conselheiras, também no mesmo dia que vai tomar posse as conselheiras tutelares. Por quê? Se tornaria público um trabalho que fica, às vezes, escondido, não tem a divulgação. Então, eu pediria, e vou pedir o apoio de todos os pares para que nós fizemos a sugestão, excelentíssima prefeita, tenho certeza que ela também vai acatar essa sugestão para fortalecer esse Conselho da Mulher. Como eu disse, a Sabesp, quando a pessoa ligou e solicitou o caminhão-pipa, ele falou que o município tinha um caminhão-pipa para atender a população. Foi mais um tiro no escuro, porque o carro-pipa do município não tem que atender a falta de água da Sabesp. Quem tem que atender a população se chama Sabesp. Eles ganharam a concessão e não tem que colocar o veículo do município à disposição da Sabesp. Eu acho que o funcionário foi infeliz quando fez essa colocação. O nosso carro-pipa atende as necessidades que tem, mas não é para estar à disposição dessa milionária empresa que se chama Sabesp. Pediria, senhor presidente, não fiz esta semana, mas farei na próxima sessão um requerimento a respeito do que eles disseram do carro-pipa. Falaram que não tinha necessidade, então por isso que não tinha um carro-pipa aqui. Farei um requerimento, conto com o apoio da nossa assessoria, como sempre nos tem apoiado, para nós fazermos e ver se nós conseguimos trazer um carro-pipa da Sabesp para atender a nossa população. Permite uma Pode, parte, sim. por favor. É o seguinte, o contrato da Sabesp está vencido desde fevereiro. E é uma coisa que nós precisamos cobrar do poder público municipal para que nós sejamos informados como estão essas tratativas. Porque não se falou mais a respeito, pelo menos não que eu tenha conhecimento, se o interesse é pela renovação do contrato ou se é pela gestão própria do sistema aqui. Desculpa a parte, mas eu acho que é pertinente o assunto, uma vez que nós estamos falando de Sabesp. Obrigada. Com certeza. Então, senhor presidente, é isso que está acontecendo em nosso município a respeito da Sabesp. E gostaria também rapidamente de pedir um pouco mais de atenção ao pessoal da saúde, porque nos postos de saúde o pessoal está tendo uma dificuldade tremenda para agendar a consulta. Como ocorreu a semana passada, a
a pessoa chegou para ser atendida, o médico Clareio deixou, não sei se foi por esquecimento, ou se ele passou a informação errada, quem estava lá, ele ficou sem ser atendido, a hora que percebeu que não ia embora. Eu acho que aí o paciente não tem que, eu acho, que estar ciente do que está ocorrendo no centro de saúde. Mas ali eu acho que tem que ter a gente para fazer o primeiro contato com os pacientes, para informar qual médico vai atendê-lo, qual horário que vai atendê-lo, qual tempo que vai estar lá de castigo, aguardando o atendimento médico. Então, até fiquei chateado porque uma pessoa de idade ele foi e fiquei feliz porque ele falava rindo. Quando eu fui lá, perdi um tempo e não consegui ser atendido, eu fui ver o médico ir embora. Eu falei, isso aconteceu com o senhor, mas se o senhor tivesse chegado e procurado alguém, um atendente do posto de saúde, ia dar uma atenção melhor para o senhor. Mas uma pessoa menos esclarecida, aí que teria que ter um carinho maior ainda. Senhor presidente, gostaria de parabenizar a minha esposa, que hoje estamos completando 24 anos de casado, por ela nos aturar nesse tempo e estar aí presente com a gente e por tudo, somos felizes por tudo que nós passamos, e está aí uma guerreira, sempre presente nas horas alegres e também nas horas difíceis. Obrigado, senhor presidente, obrigado ao nosso colega. Parabéns, Adriano. Nós nos irmanamos, parabéns, não só a sua esposa, como ao senhor também. O casal tem enfrentado as dificuldades aí com muita ajuda. A propósito, Vossa Excelência, a respeito de sugerir à senhora prefeita que no próximo dia 24, em posse também com o auxílio da mulher, eu acho bastante importante, como já na próxima segunda-feira, nós vamos determinar a Secretaria da Casa, caminho ofício a chefe executivo ainda amanhã, fazendo essa sugestão do processo que eu acho bastante oportuna. Dando sequência na busca da tribuna, convidamos o vereador Raul Gomes da Silva Filho, terá 15 minutos para fazê-lo. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, senhores, senhoras, a Solange aqui presente, eu primeiro quero agradecer a manifestação de apoio da população, agradecer os e-mails que eu tenho recebidos e deixar claro, quem quiser mandar e-mails, sugestões, reclamações, é só pegar na Secretaria da Câmara ou nos jornais, pode publicar o e-mail, que eu leio na íntegra esses e-mails. E eu vou começar o e-mail bastante interessante, não sei a velocidade deste conteúdo, mas o que eu tenho aqui, alguns elogios a este vereador, mas isso são denúncias, não sei se fundadas ou não, mas são alguns bens adquiridos pela prefeita municipal. Então, o que me diz neste e-mail? Vereador, confio no seu trabalho, aprendi a admirá-lo. Então, eu gostaria que Sua Excelência divulgasse para a população saber a verdade. A prefeita Assunta Lapolice, em menos de um ano, no Poder Executivo, adquiriu 3 lotes no residencial Solares, juntamente com o secretário da Saúde, o Dr. Arnaldo, que adquiriu o lote no fundo da sua casa. A prefeita também já comprou de volta, aonde construiu um quiosque para fazer os seus conchados políticos e receber seus amigos. O seu marido comprou a Quimete. O cunhado do marido, o irmão da prefeita, comprou um sítio quase que no centro da cidade.
no Val Paraíso. Está renovando a sua frota. Vereador, eu gostaria encarecidamente que o senhor encaminhasse este e-mail para a Procuradoria-Geral da União, Tribunal de Contas e para a Receita Federal, pedindo cópia da declaração de bens, de quando a prefeita assumiu este poder. Porque, ao meu ver, é muito rentável ser prefeito em Boituva. Eu não sei se isso é verdade, mas eu não vou usar este meio. Eu vou transcrever, fazer um ofício e irei pessoalmente encaminhar. Cabe aos jornalistas, à população, perguntar à prefeita se isso é verdade ou se isso é mentira. Porque me parece que ela ganha aproximadamente R$10.000. Teria que trabalhar aproximadamente 8 anos na prefeitura para adquirir tantos bens em tão pouco tempo. Já que a função do vereador é investigar, eu estou fazendo a minha parte. E depois irei encaminhar à Procuradoria-Geral da União, à Receita Federal, dependendo do que a prefeita falar nas respostas, ou se algum jornalista ligar e perguntar. Claro, ela pode pedir a cópia dessa fita, ela pode pedir a ata, porque o que eu li, eu vou fazer um ofício e encaminhar para ela tudo o que eu falei, porque esta é a minha função. Esta semana eu fui pego de surpresa, como relatou aqui o vereador Pedro Fernandes de Souza, o mau atendimento na saúde. Uma paciente necessitando de fazer os exames pré-operatórios ligou para mim. Eu disse, desça na secretaria e converse com o secretário. Ele tem autonomia para liberar esses exames. Ela chegando na secretaria não encontrou. Tinha a moça que se diz diretora da saúde. Maltratou essa senhora. Ela saiu e voltou para encontrar o secretário. Aliás, nosso secretário é funcionário dele. Ele vai um pouquinho e vai embora, vai um pouquinho e vai embora. Ele não para na Secretaria de Saúde. Essa é a verdade. Por isso ninguém encontra ele lá. A senhora ligou para mim espantada. Se a primeira tinha sido grossa, o secretário só faltou usar a ferradura afiada. Ele foi um cavalo, maltratando a paciente. Isso é coisa do Ministério Público. O Ministério Público, ela tem uma carta reclamando, protocolou na prefeitura. É óbvio que nada, nenhuma providência vai ser tomada. Outra denúncia do senhor secretário da Saúde. Ele está tirando toda a autoridade dos médicos. Está faltando uma ética junto aos seus colegas. Um funcionário público, no caso eu, peguei um atestado aqui com um colega vereador, e também trabalha comigo no fundo. Peguei, trouxe um DP, como eu faço, que eu só vou dar o meu atestado para qualquer encarregado de posto de saúde assinar, se ele comprovar que ele é técnico do trabalho, se ele é médico do trabalho. Caso contrário, ele não vai assinar o meu atestado. O meu atestado que ele é médico. Eu fui fazer o plantão final de semana no fundo e vi o meu ponto. Falta sem justificativa, mas na data estava marcado atestado. Aí eu só escrevi na frente, atestado se encontra no DP. Aí eu coloquei caneta vermelha, PV. Eu falei, o senhor não é médico de trabalho para assinar meu atestado. Esse cidadão, ele não é meu chefe, ele é pau mandado do assunto. E tem outro lá também, o desvio de função. Vou lembrar bem a prefeita. Funcionário de desvio de função é um passo para a corrupção. Não sei se os vereadores chegaram a ver, os senhores, uma cidade de Goiás, onde a população meteu o ex-prefeito na cadeia por desvio de dinheiro, por roubo. E eu andei lendo algumas correspondências e vi em Belo Horizonte os descendentes de escravos, os quilombolas, hoje eles têm energia elétrica. Nessa cidade de Minas não tinha. Em um processo, o prefeito desviou 18 milhões de reais. Foi matéria do Fantástico.
Então a gente tem que conhecer o poder que a gente tem na mão, o poder de fiscalizar. E mais uma coisa, o mais importante, conhecer a lei. Porque eu vou denunciar a prefeitura junto com o secretário da Saúde, no CRM e no Ministério do Trabalho. Porque eu conheço a lei. E vou passar aqui para os senhores, para os colegas, se a prefeita Assunta não sabe, eu trabalho no Novo Mundo porque eu ganhei no Supremo Tribunal o direito de trabalhar naquele posto. Não é um funcionário de desvio de função, um chefe competente que vai me amedrontar, porque eu falo a verdade. Enquanto eu estiver com essa liminar que eu ganhei no Supremo Tribunal, não é um competente que vai me utilizar. Não é um pau mandado que se encontra naquele posto, que não sabe o que fazer, que vai me utilizar. Então, naquele local, hoje, eu sou uma exceção, eu não sou regra. E não adianta a prefeita colocar, aliás, minha surpresa maior, completando só isso, nós tínhamos uma dentista que trabalhou 12 anos com nós no Novo Mundo. Nunca nos deu problema, atendia crianças e adultos. Só foi esse cidadão entrar para tirar a nossa dentista, que é a doutora Isabela, que atendia crianças e adultos, especialista em crianças. Hoje tem muitas reclamações das mães. Foi contratado outro profissional, bom também esse profissional. Só que me parece que esse profissional já foi transferido, porque o chefe daquela unidade quer a filha dele lá trabalhando, porque houve um desentendimento com a filha dele no posto central. Funcionário, quando tem desentendimento no seu local de trabalho, quando não respeita, tem que ir para a rua e não transferir para o papai olhar. Já começa aí. A prefeita Assunta gosta tudo de família. Eu vou ligar para ela amanhã e vou falar. É assim? Se ela não teve capacidade de ficar no posto central, vai trazer para o papai olhar aqui. Então, antigamente eu denunciei, porque ele chegava no trabalho 10 horas e marcava 7 no ponto. Liguei para a prefeita, ela foi lá e deu flagra dele. Hoje eu fico em desespero. 5 minutos com o vereador almoçar e total. Segue relatório para a Secretaria de Saúde com o Adriano e o doutor Arnaldo. Eu sou um profissional e não tenho nenhum pudor em falar que eu sou competente, eu sou bom e a população me aprovou. Portanto, se ele quer falar a minha língua, ele tem que ser bom, porque eu trato os meus pacientes bem e ninguém pode falar o contrário. Agora, ele se não sabe o que fazer lá. Então, a diferença é essa, de um bom profissional para um pau mandado, para cargos políticos, porque trocou o prefeito, ele vai junto, vai embora com o prefeito. Eu continuo no meu local de trabalho, porque eu prestei um concurso e eu passei nesse concurso. Então, essa é a diferença. Uma matéria de capa no nosso jornal, Folha de Boituva, está lá. O asfalto não resistiu à garoa. Não teve nenhum planejamento, não teve estudo do impacto do solo, por isso virou farinha. E o que os senhores me dizem daquelas palmeiras, que custou em média R$60 a muda? A Colina colocou algumas palmeiras atrás, está lá bonitas. Tem que ser analisado o custo-benefício. Não é porque custa mais caro, eu não vou comprar, porque o vereador vai questionar. Você tem que ver o que é bom para o município. Uma palmeira que dura 100 anos merece ser bem paga. Agora, uma que dura uma semana não vale R$1. Uma funcionária da prefeita, aliás, funcionária essa que já teve reclamações, teve DO, teve reclamação fora do promotor. Essa semana ela foi no hospital e ela é o barraco. Porque ela é funcionária, comissionada, e cargo de comissão, acha que pode maltratar os profissionais que está servindo no hospital. Ela xingou o médico que estava atendendo, tinha 4 médicos atendendo emergência. E ela falou, se tem 2 médicos, 3 médicos, como podem atender essa pessoa? Ela não sabe que emergência exige 4, 5 médicos juntos, 10 enfermeiros. Numa parada cardiorrespiratória, cada minuto é valioso. Agora, essa funcionária, sem nenhum conhecimento técnico da saúde, vai xingar o profissional. Não ficando contente com o barraco que era no São Luís, foi para Iperó. Chegou em Iperó, defamou o nosso hospital e os nossos profissionais. Foi lá na delegacia de Iperó e deu a bela funcionária que a prefeita Assunta tem. Isso sim é lamentável. Falei em reembolso escolar, também recebi o e-mail, mas eu vou falar aqui para meus colegas vereadores que a nossa
a lei de reembolso escolar está sendo desrespeitada. Nós votamos uma lei que alunos que ganham até 5 salários mínimos, a família que até 5 salários mínimos, teria 100% de reembolso. Quem ganha até 7 salários teria 70%. E quem ganharia acima de 10 teria 50%. Isso não está acontecendo. O aluno, para conseguir o seu reembolso, tem que ir no fórum, fazer uma carta pública, protocolar, autenticar, comprovando os bens que ele tem. Eu não votei esse projeto, e nenhum dos senhores, na ocasião, votou esse projeto. Nós não questionamos se tinha bem ou não. Educação é um direito do aluno. É uma verba que não sai dos cofres municipais, vem repassada do Estado, é federal. Está aqui. Boituva recebeu 2 parcelas adiantadas. Agora, como é que alguém da Secretaria de Saúde me pede carta autenticada, protocolada, constando os bens que tem? Não foi isso que eu votei. Isso é um desrespeito para o aluno. E é isso, são isso que eu tinha que falar. Essas barbaridades que está acontecendo aqui com a gente. Se vocês se direcionar aquela estrada de Americaninha onde tem essa besta, você cai naqueles buracos. E ninguém está nem aí. As máquinas da prefeitura trabalhando no final de semana. Detalhe, para particulares. E as nossas estradas rurais abandonadas. Essa que é a verdade. Com um bando de funcionários folgados. Porque são funcionários comissionados que se acham no direito de fazer o que quer. Porque ninguém fiscaliza. Eles são os fiscalizadores mesmo. Isso acontece no novo mundo, que o cara sai lá que quer, vai. Um detalhe importante que estava relatar brevemente. Uma senhora foi à minha procura durante 15 dias, no período da tarde. Eu sou universitário, tenho direito de sair e fazer meu estágio fora, porque não fui eu que mudei o meu horário. Quando a prefeita entrou, eu já estava na faculdade. Ela sim tem que se adequar aos horários dos estudantes. Mas essa senhora me procura com um bilhete, aquele cidadão que está lá, que diz que é chefe, pegou o bilhete na mão da senhora para querer saber o que era. Resolveu o problema da mulher indevido. Mas quando essa senhora chegou, ele pegou o carro e trouxe essa senhora na cidade, fazendo política desonesta. Isso é lamentável, esses profissionais que a gente tem. Obrigado, professor. Senhor vereador, lembrando que amanhã, às 16 horas, a audiência pública a respeito do frigorífico. A sessão ordinária marcada para dia 1º de maio está transferida para 2 de maio, terça-feira. Nada mais havendo a tratar, agradecer a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.